Só aí, pessoal, estamos começando mais um papo para falar daquilo que é uma paixão no mundo inteiro e que roda não só a paixão e sonhos, como roda também a economia e faz com que pessoas desejem e trilhem histórias fora do futebol, mas que começaram pelo futebol. Hoje vou conversar com alguém que usa a voz para tornar essas imagens mais vivas. Eu gosto de falar que se engana quem acha que o rádio já passou, porque eu sou prova disso, muitas vezes lá no Timor, através da voz desse cara, conseguindo ter notícias do Tigre, conhecendo as coisas da cidade. Então, o rádio continua muito vivo e hoje eu tenho a alegria de conversar com o Denis, um jornalista, Denis, e saber um pouquinho dessa história também. Como eu sempre falo, esse canal, a ideia é mostrar as milhares de formas que tem e possibilidades para que você possa usar essa paixão como fonte de renda e como impulso, né, para a nossa vida, não só dentro do futebol, mas nas áreas que a gente se desenvolver. Então, boa noite aí, Denis, obrigado pela disposição aí, vamos conversar um pouquinho sobre a tua história. Legal, legal, Ricardo. Boa noite a você, a todos, todas, uma alegria. Desde já, muito obrigado pelo convite, porque para nós que já temos uma certa estrada, é um reconhecimento quando a gente é convidado. Tinha um amigo meu de antigamente no rádio que dizia: quando você começa a ser convidado para contar história, é porque você está ficando velho. Mas esse é o melhor lado da maturidade, né? É o que a gente tem a contar. Eu tenho 41 para 42 anos, eu sou gaúcho de Rio Grande, sou jornalista profissional, jornalista com diploma desde 2012, mas eu vivo do rádio desde 1995. Eu tinha 15 anos quando eu comecei no rádio profissionalmente. Já na primeira oportunidade já me tornei profissional, muito jovem, e nunca mais parei de fazer rádio, desde 1995. Então, são 26 anos fazendo rádio no cotidiano. E, para mim, Ricardo, o rádio e o futebol estiveram muito entrelaçados. Como muitos meninos da minha idade, eu sou de 79, como muita gente da minha faixa, eu comecei a me apaixonar pelo futebol e pelo rádio ao mesmo tempo por causa do bom e velho futebol de botão. Eu tinha uma coleção enorme de times de futebol de botão. Isso lá pelos 6, 7 anos eu comecei a fazer essa coleção. Jogava bem. Só que como eu fui um menino, uma criança muito introspectiva, eu era muito daquele brinca em casa sozinho, e de vez em quando brincava com um, com outro, mas eu era muito do individual assim na minha infância. Então eu desenvolvi sozinho aquela prática, de vez em quando eu jogava com um, com outro. E aí quando eu comecei a jogar botão, quando eu vi, eu estava narrando os jogos. E aí eu tenho 3 irmãos, eu sou o mais novo de 4. A minha irmã, a Simone, que mora lá em Brasília hoje, a Simone, que é a terceira, eu sou o quarto, a Simone, ela, no quarto do lado, sempre se queixava: pô, Luciano, porque lá em casa sempre me chamavam de Luciano, né? Meu segundo nome. O Luciano fica cochichando ali, narrando o futebol e tal, e eu, isso com 7, 8 anos, estava ali jogando, pac, e narrando. Então, ali, eu comecei a conhecer os times, comecei daí a estudar um pouco mais do futebol, e eu não ia fazer isso da minha vida. Tudo se indicava para um hobby, porque com 13 anos de idade, eu estava já no ensino médio, lá no Rio Grande do Sul, eu virei estagiário da Polícia Civil. Eu fazia carteira de identidade. E eu adorava aquela rotina da delegacia, era amigo dos delegados e tal, era o mascote da turma ali. E tudo levava a crer que eu ia trilhar aquele caminho. Eu gostava daquele ambiente. Só que o meu estágio acabou. E aí, quando eu vi, apareceu um senhor lá em casa, já falecido há alguns anos, era primo do meu pai, e ele era Sidney Tomé, o nome dele. Ele era secretário do São Paulo de Rio Grande. Ele, secretário, na época, era a figura que ficava na frente de uma máquina de escrever, datilografando os documentos do clube. Batia a máquina, né? Gurizada não conhece máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia, né? Pá. E aí o Sidney disse: Guri, tu tem uma voz legal, acho que pode fazer rádio. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu fui lá no São Paulo, ele fez um documento endereçado à Rádio Cultura Rio Grandina. Esse rapaz é filho do fulano de tal, é meu amigo, recomendo fazer um teste de radialista com ele. Eu fiz o teste e fui ficando, e estou aí hoje. E o futebol e o rádio estiveram e estão abraçados. Hoje eu tenho N outras atividades, mas sigo militando no meio do futebol também, Ricardo. Eu quero continuar falando da tua história, mas tu
comentando aí um pouquinho do teu começo, me veio à mente uma relação do jornalismo com o futebol, porque tu comentou que tu está na área do futebol há muito tempo e jornalista formado 2012. E o jornalismo, eu acredito que está passando por essa parte de profissionalização. Antes era uma pessoa, né, como tu falou, uma pessoa que tinha uma voz boa, que tinha uma boa locução, ele ia lá, aprendia a mexer nas mesas de som, e começava a trabalhar com isso e ingressava, e aí tantos nomes aí no Brasil começaram assim, né? Sem essa formação. E o futebol brasileiro está passando por isso. Nós estamos vendo vários treinadores estrangeiros por aqui, mostrando que a profissionalização ela é necessária nesse momento. Eu queria que tu comentasse para mim um pouquinho o que tu pensa dentro do jornalismo dessa migração assim ou profissionalização que está acontecendo dentro do rádio assim. Quando eu comecei no rádio, era bem o que você falou. O processo seletivo era você ter alguma noção técnica de fazer aquilo. Seja voz, eu ainda sou do tempo que se valorizava muito a voz. Hoje em dia, e concordo, a política atual é correta, a política atual é a seguinte: você precisa ter conteúdo, você precisa saber o que fazer. Esse é o grande critério seletivo e de fato, hoje em dia, o diploma tem um valor estratégico. Eu persegui o diploma, posso dizer que grande parte das oportunidades que estariam abertas na minha carreira, eu até conseguiria sem o diploma, mas hoje em dia eu cheguei numa outra situação que era um sonho meu, que eu só cheguei por causa do diploma, que aí é uma situação que está no rádio, que está no jornalismo, que está até no futebol, mas que está no restante. Hoje eu sou professor universitário e eu não conseguiria ser professor de uma universidade se não tivesse um diploma, naturalmente. Então, uma situação levou a outra para uma realização de um outro sonho fora. Mas trazendo para a tua questão, e a analogia com o futebol é perfeita, porque aí eu volto lá ao meu começo, em 95, a gente conversava fora do ar aqui, antes, preparando a conversa, e eu lembrava que nós estamos gravando essa conversa dia 21 de julho, há 2 dias, no dia 19, foi o dia do futebol brasileiro, que existe essa data em função, é algo que me toca bastante afetivamente, porque o dia do futebol brasileiro nos faz lembrar de um clube de futebol pequeno, que pouca gente conhece, saindo lá do meu estado do Rio Grande do Sul, que é o Esporte Clube Rio Grande, que é o clube de futebol mais antigo do país. Foi o primeiro lugar onde eu pisei enquanto, não jornalista, mas enquanto radialista de futebol, repórter esportivo, foi lá em março de 95, no estádio Arthur Lawson, do Esporte Clube Rio Grande. Comecei lá a ser setorista de futebol, ia lá todo dia, entrevistava os jogadores, o técnico, era um menino muito tímido, então o começo foi difícil, o pessoal do Rio Grande me ajudou muito, foram muito bacanas, muito legais comigo. Lá tinha um cara, trabalhou por muitos anos no Rio Grande, o Valdir Lima. O Valdir Lima foi um cracaço de bola, jogou no Internacional, aquele time do Inter, tricampeão brasileiro em 79, o Valdir Lima era reserva daquele time, ele jogou a primeira partida da final contra o Vasco e fez um dos gols do Inter, no 2-1 contra o Vasco lá no Rio. E aí, depois que eu comecei a trabalhar como setorista lá no Rio Grande, que eu soube que aquele Valdir Lima era aquele Valdir Lima que a minha mãe, por exemplo, conhecia, porque a minha mãe era colorada, já faleceu há alguns anos, está morando lá no céu, a dona Glacia, ela era colorada, fanática, torcedora do Inter. Um dia eu contei para ela do Valdir, mas tudo isso para dizer o seguinte: o ambiente do jornalismo, ele nos proporciona tanta experiência, tanta troca, tanto conhecimento pela relação humana, por isso que é uma ciência humana, né? O jornalismo é uma ciência humana que nos apropria da capacidade de contar histórias. Esse é o grande papel do jornalista, contar histórias. Aí alguém vai dizer, mas o jornalismo hoje em dia ele está num fio de navalha, ele é muito questionado, tem jornalista antiético, tem jornalista corrupto, tem como tem técnico corrupto, jogador todas corrupto, as áreas, né? Político corrupto, está em todas as áreas. É que hoje se estigmatizou, Ricardo, na figura do jornalista, que está muito marcado, né? Porque eu até entendo, é um momento em que nós estamos vivendo a era da revolução pela informação. As pessoas se empoderaram da informação, da capacidade de informar, da capacidade de estar diante de uma tela, comunicando para as pessoas, escrevendo. Isso empoderou muita gente e as pessoas começaram a perceber como o jornalismo nos empodera. Agora, também começaram a perceber o ônus disso. É muito difícil trabalhar com informação. Você está o tempo inteiro, de fato, sendo questionado e pisando em ovos. E isso tudo eu fui aprendendo
antes mesmo da faculdade. Então, no frigir dos ovos, a grande experiência que a vida nos confere é a própria vida, é a rotina de estar dialogando com as pessoas, de estar descobrindo o que é informação. Hoje, eu, na minha área, pela experiência, pelos anos que se passaram, claro, eu me sinto muito mais preparado, eu me sinto muito mais capaz, não teria cometido erros que cometi, e isso também é inerente a todas as áreas. E aí, quando você cita o link absolutamente perfeito com o futebol, você fala aí de estrangeiros, por exemplo, aquele cara treinador do Fortaleza, o que é o trabalho daquele cara? Que trabalho diferenciado! E aí, Ricardo, eu fico pensando, com o olhar crítico do jornalista para com quem opera o futebol, o quanto os treinadores brasileiros sofrem de dois dilemas. Nós vivemos um vácuo de produtividade de novos treinadores por 2 décadas, pelo menos, e hoje a gente paga o preço disso. E, por outro lado, nesse vácuo de identidade, a seleção brasileira é a grande prova disso, a seleção joga hoje o futebol que a Europa jogava há 15 anos e a Europa hoje joga o futebol que o Brasil jogava há 20 anos. Houve uma inversão de valores justamente porque o Brasil parou no tempo, nessa questão da preparação para o futebol, dos nossos treinadores, dos nossos jogadores, da forma de formar atletas. Né? A Europa se apropriou daquele conhecimento que era muito nosso e nos superou em função disso. Então, o nosso grande desafio é dar essa volta por cima, nos apropriando daquilo que temos de melhor. E isso vale para o jornalismo. Essa nova geração que está chegando aí, Ricardo, é a geração que cada vez mais se coloca em função de 2 fatores que não eram preponderantes na minha época, que são o diploma, como uma forma de balizar, como uma forma de preparar. Sempre haverá exceções, né? O jornalismo, por ser uma ciência humana, ele também precisa levar em conta aqueles gênios que nós temos por aí que não sentaram no banco de faculdade, mas que são geniais, que sabem falar, que sabem escrever. Eu convivi com gente assim na minha carreira e a gente não pode abrir mão, por exemplo, de ter na mídia ex-atletas que foram brilhantes ao seu tempo e que trazem o conhecimento técnico. Eles têm que ter espaço, eles precisam do espaço, eles, enquanto visibilidade, e nós, enquanto reconhecimento a eles que detêm um conhecimento que nós nunca teremos, porque eu joguei bola no colégio, eu era muito ruim, então eu não dei certo no futebol. E nem tentei muito também. E muito jornalista esportivo, Ricardo, é um jogador frustrado, isso é fato, não tem dúvida alguma disso. Então, eu penso que, esse fator do diploma, preponderante, decisivo, e outro, o conteúdo. Porque cada vez mais nós precisamos conhecer um pouco de tudo. E lá no meu tempo, se você conhecesse bastante daquele nicho, você já se distinguia. Hoje não basta isso, você precisa conhecer bastante do muito. Você precisa pulverizar os seus conhecimentos. É importante que eu tenha uma noção de como está o futebol na Europa, na Ásia, na África. É importante, quando chega uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, eu tenha noção do porquê aquela seleção está lá, do porquê aquele jogador está lá, o que ele fez no campeonato nacional dele. Por quê? Porque hoje nós temos um advento que não existia lá no meu tempo, internet. Eu fui começar a conviver com internet, eu tinha 5, 6 anos de carreira já, 2000, 2001. Até então, nos rincões onde eu trabalhava, não existia internet em redação, era máquina de escrever e correr, e não tinha nem celular, entendeu? Então, hoje em dia, nós estamos globalizados. Eu tenho a mesma informação que um colega lá da Hungria, da Austrália, dos Estados Unidos. Então, isso nos impõe o desafio do conteúdo e da qualificação para fazer essa peneira no jornalismo, Ricardo. Eu tenho duas coisas que eu peguei aí do que tu falou. Eu falo muito, tá? Desculpa. Não, mas é isso aí. Só que eu vou continuar sobre esse assunto que tu comentou aí da formação, para depois que eu quero fazer uma pergunta antes, que tu comentou que começou lá no time, né, setorista do time, e futebol. Eu tenho um amigo que é treinador aqui no Sul, que ele fala que ele torce por carteira assinada Futebol Clube. Onde ele está com a carteira assinada é o time paixão dele, né? Mas isso realmente mexe a nossa paixão, né? Eu, quando estava lá, até hoje converso com meus atletas lá do Timor-Leste, a gente tem saudade, mata a saudade deles batendo papo. Como é que como jornalista, tá? E ainda você naquele momento estava começando, conseguir passar as informações que precisa para o público, porque você está ali para dar informações, mas eu acredito que convivendo no dia a dia, você acaba se apaixonando por ali, e essa paixão vai aumentando até com relacionamento, com atletas e tudo, você vira um torcedor.
de dentro, não só mais um torcedor de fora. Como é que é conciliar isso para que você não deixe essa paixão passar por cima da informação e te atrapalhar na hora de ser o jornalista dentro de um time, assim? Cara, esse é um ponto extraordinário do que a gente faz. Eu julgo o melhor desafio, elaborar essa habilidade. E eu tive uma sorte na minha carreira, de 25 para 26 anos, de ocorrer o seguinte comigo. Eu vivi, eu estou falando 25, mas na verdade já são 26, porque comecei em março de 95, eu estava fazendo a conta errada aqui, então são 26 anos, gente. Aliás, jornalista é de humanas, os caras da exata, eles fazem outras contas, então é por isso que jornalista em geral não fica rico, viu, gente? Jornalista não fica rico. Tem alguns que conseguem, mas é uma minoria absoluta. Jornalista trabalha muito e geralmente tu não vê jornalista aposentado também, né? Acha um jornalista aposentado, geralmente o jornalista trabalha até a finaleira. Vai até a última, né? Vai, cara, não tem jeito. Mas, em cima do que você perguntou, eu vivi 3 momentos distintos na minha carreira de setorista, em 3 realidades bem diferentes, e isso me ajuda muito no exercício atual enquanto professor na universidade, no jornalismo que eu sou. É o seguinte, lá em 95, quando eu comecei, 95, 96, foram nesses 2 anos eu fui setorista dos times lá de Rio Grande. E Rio Grande tem 3 times. E, na época, tinha os 3 jogando. Até há pouco teve 2, aí o terceiro, que é o Rio Grandense, voltou agora esse ano. Tem o São Paulo e tem o Rio Grande. E, por questões familiares lá na cidade, Rio Grande é uma cidade fantástica do ponto de vista do futebol, porque hoje eu vivo em Criciúma, aqui há 15 anos, e aqui em Criciúma nós temos 2 clubes, mas um prepondera, não é? E esteve sozinho no cenário local por muito tempo, o Criciúma, em relação ao Próspera, que voltou e bem agora, há poucos anos. E lá em Rio Grande, sempre a rivalidade é mais que centenária lá, porque lá está o clube mais antigo do Brasil, então são 3 clubes que são pequenos nas suas condições, não é? De vez em quando um belisca aqui, um belisca ali, mas não saem do cenário estadual, e geralmente em divisões intermediárias ali, mas são guerreiros, lutam, e eu sempre admirei muito essa coragem do pessoal lá em Rio Grande de fazer futebol com 3 clubes. E por questões logísticas, na época, a gente tinha lá na Rádio Cultura Rio Grandina, a gente tinha 2 setoristas. Eu era o setorista, por ser o mais novo, eu era o setorista dos times de longe, e tinha um outro colega que era mais experiente, um repórter, eu nunca mais tive notícia dele, o Jota Soares. O Jota era o setorista do São Paulo, que era o time do centro, e estava num status maior lá, e eu fazia o Rio Grande e o Rio Grandense. Então, eu era setorista de 2 times, na verdade, que ficam os estádios lá em Rio Grande e do Rio Grandense. Eles são na mesma estrada, um na frente do outro. Você só atravessa a estrada de acesso ao Rio Grande, na entrada da cidade. O estádio Colosso do Trevo, do Rio Grandense, e o Arthur Lawson, do Rio Grande. E eles treinavam sempre no mesmo horário. Então, geralmente, num dia, eu via o começo do treino de um e o fim do treino de outro. No meio do treino, eu atravessava a estrada. E só invertia o dia. No outro dia, e aí o pessoal começou a manjar isso. E, claro, você começa a ficar conhecido deles, começa a trocar uma ideia com um, com o outro. Só que, como eu disse, eu era muito jovem, imaturo, não é? Então, hoje já teria uma outra perspectiva de trabalho. E na época era o seguinte, você saía da rádio com 2 vales transporte, né? Ia de vale transporte, pegava um busão para ir até lá, do centro até lá, era longe, é longe até hoje, e um gravador bem grande, né? Os gravadores da época debaixo do braço, a camisetinha da rádio, ia lá, botava as coisas, gravava as entrevistas e ia embora. E, com o tempo, os caras de um lado começavam a perguntar sobre o outro. O que estão fazendo lá? Como é que está lá? E tal, porque eles estavam no mesmo campeonato, né? Era na Série C do Campeonato Gaúcho. Um perguntava do outro e tal, e eu dava uma curva aqui, uma ali, uma lá. Isso foi uns 2 anos. Aí eu fui para outras funções no rádio, me afastei um pouco dessa parte aí da reportagem, mas continuei fazendo futebol em outras funções e tal. E, em 2001, eu fui trabalhar em Porto Alegre e vivi um período maravilhoso lá, 5 anos, foi a grande escola de rádio da minha vida. Eu trabalhei 5 anos na Rádio Guaíba, que é uma das grandes rádios do Brasil, e trabalhei 6 meses na Rádio Bandeirantes, em Porto Alegre, que também, embora curtíssimo tempo, foi uma escola fantástica. Eu trabalhei com muitos craques lá, tanto na Guaíba quanto na Bandeirantes. E aí, em 2007, eu vim aqui para Criciúma, onde estou até hoje. Nesse período da Rádio Guaíba, por uns 3 anos, 2 anos e meio, eu fui setorista e, na época, hoje está mais sortido o negócio lá, com a gurizada que chega. Geralmente, quem vai ser setorista em Porto Alegre, nas rádios de Porto Alegre, na época nós tínhamos 4 rádios fazendo a rotina do Grêmio e do Inter, são os mais jovens. Vão chegando,
Ah, a prova no microfone é repórter, vai fazer o setor, porque ali você tem que aprender na marra, a conhecer os caras, você está lidando com uma rivalidade gigantesca, seja dos clubes, seja das rádios, né? Na época que eu comecei a fazer setor lá no Grêmio, fui setorista do Grêmio. Hoje em dia, como eu dizia, eles misturam mais, o cara não fica tanto tempo no clube só, eu fiquei mais de 2 anos no Grêmio. Eu convivi com o Tite, conheci o Tite lá no Grêmio, quando ele era técnico do Grêmio, o Paulo Paixão estava no Grêmio, e, enfim, peguei uma fase bacana, interessante do Grêmio, ainda no Olímpico, né? Não tinha arena ainda no Olímpico. E a gente tinha mais acesso a treinos na época, não era essa dificuldade que tem hoje. A gente conversava com os jogadores todo dia, não é? Tinha muito mais acesso. Às vezes o treino era no suplementar ali do Olímpico, aí você assistia o treino do lado dos torcedores. Às vezes era lá dentro do Olímpico, aí você tinha um lugar lá para os repórteres. E aí tinha muita rivalidade. Eu era da Guaíba, eu lembro do Sérgio Boas, repórter da Gaúcha, um estupendo repórter, hoje está na Rádio Bandeirantes. Tinha o Cristiano Silva, que era da Rádio Pampa, hoje está na Rádio Guaíba, outro extraordinário repórter. Na Bandeirantes andou trocando repórteres, né? Tinha uma turma muito boa também. E eu era o guri ali, aprendi um bocado com eles. E lá, em Porto Alegre, eu tive a dimensão do clube grande. Em Rio Grande era aquela coisa paroquial, caseira, 2 times pequenos. Em Porto Alegre, um gigante, o Grêmio, tendo do outro lado a concorrência das rádios e a concorrência do Internacional com o Grêmio. E o cuidado que tinha que ter para não me identificar com um ou com o outro, não é? E quando você chega nesse estágio, Ricardo, o seu time, pegando o exemplo desse seu amigo aí do Carteira Assinada Futebol Clube, no rádio é a mesma coisa, na reportagem, no jornalismo é a mesma coisa. Você está ali para defender o seu peixe, para buscar a sua informação. Aí é nessa fase da carreira da gente que a gente se torna muito competitivo. O jornalista é um ser competitivo por essência. A gente disputa o quê? Informação. É claro que a gente se envolve afetivamente, mas é muito possível resguardar isso, é muito possível limitar isso, porque você precisa se impor a uma certa altura para que, por exemplo, o dirigente é um ponto muito delicado, porque ele é a sua fonte, muitas vezes, invariavelmente, o dirigente é a fonte, porque ele tem interesse em vazar determinadas informações, mas a forma de você transmitir essas informações pode fazer com que você perca essa fonte. Então, você precisa trabalhar essas informações, comunicá-las de um jeito adequado para que você mantenha a fonte e, ao mesmo tempo, mantenha o seu público bem informado. Então, aí está o desafio do jornalista, e é por isso que, para minha felicidade, eu tive um estágio anterior lá no Rio Grande, onde a exigência era bem menor, e aí, quando eu cheguei em Porto Alegre, ainda muito jovem, mas já um pouquinho mais experimentado, consegui, na prática, vendo como os colegas faziam, lidar. Por exemplo, o presidente do Grêmio, na época, era o Fábio Koff. O Fábio Koff é uma lenda do futebol. Eu entrevistava o Fábio Koff. Cara, o Fábio Koff era um cara incrível, incrível. Eu conheci o Fábio Koff e, poxa, eu era um menino de 23 anos. Eu entrevistava o Fábio Koff depois dos jogos ali, na sala de imprensa do Grêmio. Rec, aqui na Guaíba agora vai falar o presidente do Grêmio, Fábio Koff. Eu lembro uma vez que eu e o Alexandre Pretzel, que hoje está na Rádio Bandeirantes de São Paulo, o Pretzel é um gigante do rádio, eu aprendi muito com ele. Eu trabalhei 6 meses com o Pretzel na Bandeirantes, e o que eu aprendi com esse cara em 6 meses, olha, não tinha aprendido em 5 anos até então. Tamanha a destreza, a inteligência, a rapidez de raciocínio e a capacidade de elaborar perguntas. Eu passei a dividir com o Pretzel um programa por 6 meses à noite na Bandeirantes, antes dele ir para São Paulo e eu vir para Criciúma, foi mais ou menos na mesma época. O programa das 8 às 10 da noite de esportes da Bandeirantes, por um tempo, a apresentação era do Pretzel e minha. A gente dividia o microfone e a gente fazia cada entrevista, porque ele era muito, muito pegado nas perguntas, e aí ele não temia essa questão que eu falei há pouco, do jornalista ter que preservar a fonte. Eu sou um pouco mais conservador nisso. Eu consigo apertar, mas eu tento não ir muito além, porque eu sei que amanhã depois eu vou precisar de novo daquela fonte para outras informações. E aí, em Porto Alegre, eu, digamos, consegui adquirir essa bagagem a mais e lidar bem com essa questão da paixão. Tanto que tem gente, até hoje em Porto Alegre, faz 15 anos que eu saí de lá, Ricardo, tem gente que eu acho que eu torço para um e não é. E tem gente que acha que eu torço para o outro e tem razão, mas nunca ouviu isso da minha boca. Entendeu? E eu não vou dizer aqui de novo. Por quê? Porque, eu não sei, pode ser que amanhã depois eu volte para lá, né? Em Porto Alegre é uma situação muito delicada, essa questão da paixão. Em Porto Alegre é muito difícil de lidar, viu, Ricardo? Hoje ainda tem o jornalista identificado, né? Que tá aparecendo essa figura, assim. Mas tu saiu desse contexto, e eu tô, enquanto eu tô no Brasil, eu tô aqui em Porto Alegre, então
eu sei bem o que é esse contexto, assim, de ter que preservar, né? Embora eu acho que amadurecendo isso não tem problema, um jornalista não teria problema, né? Um jornalista se dizer qual é o time que ele tem uma certa admiração, tá? Porque ele é profissional, tá dando informação, mas ainda, infelizmente, nós estamos num nível no Brasil que não dá. Mas tu saiu dali e tá num lugar hoje que a imprensa é toda identificada, né? Porque eu acredito assim, tu comentou do Próspera, e é o meu time do coração, é o Próspera, antes do Criciúma. Mas o Criciúma é o time da cidade, é o time que joga nacional. Agora o Próspera está começando a Série D, mas é, eu acho que essa relação ela fica bem diferente, né? Porque você sai de um contexto dos times grandes que você não pode se pronunciar, e se você olha a imprensa de Criciúma, é uma torcida daquelas, né? Então, E Criciúma é o contrário. Ai de quem não se identificar com Criciúma. É o oposto de Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, quando você toca aí, em Porto Alegre, quando você toca nessa questão do jornalista identificado, esse, na verdade, é um novo nicho, que é um nicho de mercado, que as empresas de comunicação viram como uma necessidade, e não é difícil recrutar profissionais que topem se identificar. Por exemplo, agora na Rádio Gaúcha, tem o Alex Bagé. Eu conheço o Bagé, trabalhei com ele na Guaíba. Quando o Bagé estava começando, eu já estava na Guaíba um tempinho, comecei antes dele. E o Bagé, ele é irmão do Bagé técnico, né? Que, aliás, eu nunca mais tive notícia onde é que anda o Bagé, é um bom técnico. O Bagé, não tive mais notícia do irmão dele. Fez bons trabalhos aí no Rio Grande do Sul. E o Bagé, por exemplo, ele trilhou um caminho de repórter, comentarista, até então sem identificação, e aí a Gaúcha viu uma necessidade de trazer alguém com perfil jornalista, com conteúdo, e que se identificasse. E o Bagé topou a parada. Aí ele se identificou como gremista, por exemplo, não é? Mas é uma opção que o profissional faz, ele fez, eu não faria essa opção, ele fez, é uma questão de escolha de cada um. limita um pouquinho, né? Eu não sei se limita, eu acho que é uma opção que demanda uma responsabilidade que você estabelece o seu futuro profissional por um longo prazo. Ele fez hoje o que, guardadas as dimensões, o Paulo Santana fez nos anos 70, e o Santana era um gênio. E ele criou um personagem. Então, quem se lança a esse desafio de assumir, também cria um personagem, não é? E vai ter que manter isso. E é uma situação que dá um pouco mais de trabalho, além de ser jornalista na rotina. Mas aí, trazendo para a questão, eu falava antes que foram 3 etapas de setorista, uma distinta da outra. Falei de Rio Grande, falei de Porto Alegre, e aí com o teu gancho eu chego em Criciúma. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha alguma noção do que era. Só que quando eu cheguei, eu vi que o furo era bem mais embaixo. E era, de fato, necessário o engajamento. E aí eu tive dicas muito preciosas de alguns colegas que me receberam aqui, justamente com esse indicativo. Disseram o seguinte: olha, Criciúma é uma cidade diferente das que tu estavas acostumado lá no Rio Grande do Sul, nessa questão do jornalismo esportivo. Aqui você precisa abraçar a causa. E eu vim de coração aberto para Criciúma, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 26 anos, eu vim disposto a mudar a minha vida e, de certa forma, eu dei à vida a oportunidade de me convencer que eu poderia ficar aqui. E eu tive essa resposta, tanto que já estou há mais de 15 anos e não tenho qualquer plano de sair daqui. Sabe-se lá o futuro, mas não tenho esse plano. Por quê? Porque dentro do meu engajamento, eu tinha uma vontade de fazer algo no rádio que eu não pude fazer em Porto Alegre, que era justamente essa questão do trabalhar com o engajamento. E foi exatamente o que Criciúma me ofereceu. Então, eu encarnei muito rápido, por 2 fatores. Porque eu estudei bastante a cidade. Aqui do meu lado tem uma estante, Ricardo. Mais da metade da estante é lotada de livros, e uma parte considerável da minha estante são só de livros sobre Criciúma. Eu já li tudo que tu possa imaginar sobre Criciúma, eu tenho tudo quanto é autor. Eu já tenho 2 livros escritos por lançar sobre coisas de Criciúma, sobre comunicação de Criciúma, futebol de Criciúma. Tenho outros projetos também nessa linha para o futuro. Então, sempre estudei muito, pesquisei muito. E se você estuda o futebol de Criciúma, você se apaixona. Porque Criciúma tem uma história com o futebol. Vamos lá, a gente fala muito hoje no Criciúma, mas Criciúma teve um time lendário, que foi o Metropol, que tem uma história linda. Inclusive, tem um livro que eu ganhei há muitos anos, do Zé da Silva, o chargista e roteirista da Globo. O Zé é nosso aqui de Criciúma, e ele fez um livro lindo, incrível, é maravilhoso o livro, é emocionante, sobre o Metropol. Já li umas 3 vezes.
O Próspera tem uma história maravilhosa também, associada aos trabalhadores das minas de carvão, ao povo humilde que faz e fez o futebol humilde de Criciúma. Aí teve o Atlético Operário, o Comerciário, e aí tudo isso vai dar origem ao Criciúma, o Próspera se mantém. Mas, como você disse, Criciúma fez uma opção nos anos 70 de ter um time só. Isso isolou o Próspera e tornou o Criciúma o time da cidade. E com as conquistas nacionais do Criciúma, não tinha como ele não ser uma paixão local e regional. Afinal, um time de uma cidade do tamanho de Criciúma, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, que ganha uma Copa do Brasil, que ganha uma Série B de brasileiro, que ganha uma Série C. Aliás, na minha mesa de trabalho, olha aqui o que tem na minha mesa de trabalho. Na minha frente aqui, a bandeira do Criciúma. Por quê? Porque eu resolvi encarnar. Eu sou torcedor do Criciúma desde criancinha. Eu não vou ser cínico, eu não sou daqui. E, inclusive, teve momentos de crise, agora isso sossegou um pouco mais, mas teve momentos de crise há alguns anos, principalmente no meu período da Rádio Eldorado, trabalhei 10 anos lá. A Rádio Eldorado é um patrimônio da cidade, tanto quanto o Criciúma, não é? E as pessoas se sentem todas muito donas, tanto do Criciúma quanto da Rádio Eldorado. Nada em detrimento das demais emissoras. Hoje estou em outra, que é a Rádio Som Maior, mas a Rádio Eldorado tem uma história, uma identificação e tal, que torna quem está lá muito vidraça, vitrine e vidraça. E nesse processo, quando chegava um momento que havia necessidade de criticar o Criciúma, e quem está lá hoje enfrenta isso também, você tem que criticar o Criciúma por alguma razão. Corneteiro, manda contra, gaúcho do inferno, volta para o Rio Grande do Sul, sabe? Se puxava muito essa questão localizada, e eu levei alguns anos para convencer as pessoas que eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu estou aqui, encarnei a cidade. Hoje eu sou daqui, eu acompanho, torço e gosto do Criciúma, e quando a gente vive essa relação de paixão, aí chega no último estágio da resposta para a pergunta que você fez, que é como lidar com isso. Eu diria que dos estágios que eu passei, claro que Porto Alegre é desafiador, mas com um roteiro, você seguindo aquele roteiro, você consegue. Aqui em Criciúma, quando você lida com a paixão e com um outro fator que diferencia o Criciúma, que é esse fato ioiô, o Criciúma sobe num ano, cai no outro, sobe, cai. Olha, você não passa 2 anos sem uma emoção diferente no futebol de Criciúma, porque hora ele está em cima, hora ele está embaixo. Agora, esse ano, o Criciúma, eu aposto contigo, Ricardo, o Criciúma vai subir para a Série B do Brasileiro esse ano. O Criciúma vai subir nessa Série C aí. Vai subir, pelo que eu ouvi até agora, eu estou bancando. O Criciúma sobe esse ano e não é mero discurso de torcedor que quer agradar a torcida. Não, é uma constatação em cima do que a gente tem visto. O Criciúma vai subir. Então, vê só, primeiro semestre cai no Catarinense, um fiasco. No segundo semestre sobe no Brasileiro. Como é que você convive com isso perante um torcedor apaixonado? É difícil, é uma arte fazer jornalismo esportivo aqui em Criciúma. É uma pós-graduação, viu, Ricardo? Pegando teu gancho da tua estante de livros, tu comentou algo que eu achei interessante, que embora não tivesse ainda o jornalismo como profissão dentro das universidades, tu comentou algo que eu acho muito interessante, que é a pessoa escrever bem, mais do que ter uma boa voz. Antigamente se lia muito livro, e isso fazia que o vocabulário fosse melhor e tal. E tu comentou do treinador do Fortaleza, e eu entendo como eles são bem-sucedidos, porque eu estou me formando agora na licença B da Argentina, e eu vejo o estudo de lá, a metodologia de lá, e eu converso muito com o pessoal mais novo aí que está querendo entrar no futebol, que eu falo assim, leia mais do que veja figura. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão lendo. Então, trazendo para a minha área do futebol, as pessoas não querem entender o conceito, eles querem replicar algo que está ali. Então, tem os videozinhos no YouTube que ajudam, mas que você deixa de entender, não sabe o que falar, não sabe escrever. Tu acha que tantos nomes tão grandes que tem o Brasil dentro do rádio, agora falando mais específico, e você sempre via os mais velhos, antigamente, muitos livros, né? Eu tinha meu avô que comprou a Barça para que os netos fossem fazer os trabalhos de escola, então chegava, tinha aquelas estantes cheias de livros e tal. Isso formou muitos bons jornalistas na questão de escrever, e você vê aí o lado da má influência da internet, tem coisas muito boas, mas de que as pessoas, por exemplo, eles não leem a notícia, eles vão pelo que está ali na legenda, e às vezes, infelizmente também, eu coloco isso como mal profissional, mas
faz uma legenda tendenciosa que não tem nada a ver com o texto que está escrito, e as pessoas estão com preguiça de ler. Isso, tu entende que essa, não o lado ruim, agora pensando no lado bom, a formação de tantos radialistas de antes, essa leitura, o quanto isso é importante nessa formação, assim? Legal, a tua pergunta é maravilhosa, porque ela permite se apropriar de algo que eu gosto muito, que é justamente a habilidade de escrever. A habilidade de escrever é um negócio que você desenvolve. A melhor forma, e eu falo isso para os meus alunos, a melhor forma de desenvolver escrita é lendo. Você aprende a escrever lendo. Se você lê coisas boas, você tende a absorver e escrever coisas boas, porque, vamos lá, a nossa memória trabalha da seguinte forma: o que você lê, a memória absorve. Por mais que você esteja desligado, eu estou com uma latinha aqui na frente, aí na latinha diz: economize energia, recicle, conserve, não sei o que, lá. É uma lata aqui, uma lata de uma bebida aqui, eu gosto de água tônica, uma lata de água tônica que diz que você, reciclando, você conserva o meio ambiente. Uma coisa óbvia, mas está escrito ali, legal. Se amanhã depois eu estiver numa discussão, num debate, numa entrevista, numa palestra, e alguém me perguntar sobre reciclagem, eu vou lembrar dessa lata aqui. E eu vou estabelecer o gancho imediato para, eu tenho que, sobre reciclagem, lembrar das latinhas, que as pessoas têm que reciclar as latinhas. Esse exemplo que parece tosco, ele não é tosco porque eu li algo e essa leitura foi para o meu cérebro, foi para a minha cabeça. E as pessoas de antigamente, elas sofriam menos das doenças que nós sofremos hoje. Isso está longe de ser uma tese, isso é um palpite. Eu nunca conversei com um especialista, mas eu sempre tive essa impressão, sabe, Ricardo? Que as pessoas de antigamente sofriam menos do que as atuais e futuras gerações, a nossa geração, por exemplo, vai sofrer na velhice, com esses problemas que são tristes, não é? Quando as pessoas têm dificuldades cognitivas mais adiante na vida, não é? Para uma leitura que não memoriza, para um diálogo que não memoriza. A leitura é uma forma de alicerçar isso na sua mente, porque você se apropria de elementos enquanto lê, que em algum momento da sua vida você vai usá-los. Eu agora, por exemplo, eu estou numa fase na universidade de preparação de aulas de disciplinas teóricas. Eu sou um jornalista prático, eu sou um jornalista pouco teórico. Eu admito isso, eu domino pouco teoria. Não porque eu leia pouco, porque o que eu leio é o factual. Eu sou um jornalista do factual. Eu leio a notícia daqui, de lá, de acolá e tal. A gente se vira com isso, né? Mas, para tirar um tempo e ler uma teoria, eu fiz isso quando eu era acadêmico e em alguns momentos da minha vida, mas não está na rotina profissional, e agora está de novo. E eu estou precisando exercitar isso. No meu segundo momento de professor universitário, eu fui por um período na Faculdade SATIC, de 2013 a 2016, aí dei um tempo e agora, em 2021, voltei pela Unesp como professor universitário. Então, a gente tem que resgatar essa parte do conhecimento teórico, mesmo para uma pessoa que lê, em média, 2 livros por mês, como eu leio. Eu leio uns 2 livros por mês, então dá 24 por ano. Eu tenho mais de 300 livros aqui, eu tenho muitos que eu não li ainda. E um dia eu vou ler, estão ali, estão na fila. Mas sempre que posso eu compro um livrinho aqui e ali, boto ali. Um dia eu vou ler. E ali, naqueles livros, tem N fatores que me fazem conseguir responder, por exemplo, o seguinte, vou dar um exemplo aqui que remonta à tua pergunta em relação ao jornalista de antigamente que dispunha de mais conhecimentos gerais que o de hoje. E eu sigo entendendo isso. Uma das falhas da nova geração é se apropriar, e aí volto àquilo que eu dizia, né, do muito conhecimento de várias coisas ou do pouco conhecimento de várias coisas. Você se torna mais onipresente na mídia, você passa a ter mais oportunidades enquanto jornalista, se você se apropriar, claro, ter bastante conhecimento de uma área é importante, mas se você conseguir ter um leque de conhecimentos, isso diferenciará mais. Então, nessa fase do conhecimento, o que vai diferenciar os nossos profissionais para o futuro, aí, de novo, o jornalismo e o futebol andam de mãos dadas, o técnico que estuda se notabiliza, abre espaço. O jornalista que estuda também. Então, se você consegue se apropriar de conhecimentos inúmeros, você consegue... Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que transitou no jornalismo de antigamente, que muitos que estão nos assistindo já ouviram falar, e que está aí na mídia hoje, na grande mídia nacional, e que é um cara no qual eu me espelho bastante, que se chama Cláudio Zaidan. O Cláudio Zaidan é um comentarista da Rádio Bandeirantes de São Paulo, e o Zaidan, por muito tempo, fez um programa chamado Bandeirantes a Caminho do Sol. Era a madrugada da Bandeirantes.
Tem muita gente da nossa fase e um pouco anterior à nossa fase que cultivava o hábito de ouvir rádio na madrugada. Tinha uma insônia, dormia um pouco mais tarde, ficava ouvindo. E desse período, existem dois caras que simbolizaram essa genialidade daquelas pessoas que liam muito e conheciam muito por ler muito. O Jaime Kopstein, no Rio Grande do Sul, na Rádio Gaúcha, ao qual tive a felicidade de conhecê-lo. Eu era conterrâneo dele, ele já faleceu há alguns anos, o Jaime, fazia a Madrugada da Gaúcha, era um gênio. E o Cláudio Zaidan, na Bandeirantes de São Paulo. Eram dois caras que liam muito. E o Zaidan, hoje, ele se especializou só no futebol, aí saiu da madrugada lá e tal, e de alguns anos para cá, na Bandeirantes, em São Paulo, ele comenta só futebol. Mas o cara é uma enciclopédia, e ele consegue estabelecer links que só quem tem muito conhecimento consegue. Então, Ricardo, a apropriação de conhecimentos por intermédio da leitura cria uma fixação na nossa memória que ninguém nos tira. Só Deus. Ninguém nos tira. Por isso que, sempre que eu posso, eu aconselho aos mais jovens. Menos tempo na internet com futilidade, e aqui não vou dizer que não tenho as minhas redes sociais, que não uso um ócio criativo ali, andando e navegando na internet, vendo o perfil disso, daquilo. Claro que sim, como praticamente todo mundo, mas chega uma hora que vou parar e vou lá para o meu livro de novo. E vou para o meu livro. É difícil fazer isso, é muito difícil, porque esse sistema raso, ele é viciante, ele capta as pessoas. Mas, gente, tem que fazer força, tem que fazer força. E cada vez mais nós vamos, Ricardo, nos diferenciar pelo conhecimento que temos, e esse conhecimento a gente só adquire lendo, não tem outra forma. Outro gancho aí que tu comentou sobre o estudar a cidade, né? Eu sou de Criciúma, então eu falo que eu acho que todo criciumense tinha que sair morar um tempo fora, aí voltar com uma outra visão para entender melhor, assim. Mas é uma brincadeira isso. Mas disso que tu está comentando, e eu morando na Ásia, né? O quanto tu coloca assim no ser bem sucedido naquilo que tu está fazendo, porque alguém que sai da sua cidade, né, no interior do Rio Grande do Sul, vai para um outro interior que é totalmente diferente, num estado que é diferente, e é uma cidade muito forte. Quem conviveu em Criciúma sabe como é, ela tem os seus conceitos que não mudam independente do que está em volta. Para ser bem sucedido e ficar tanto tempo como está aí, o tempo de morar em Criciúma já fala o quanto a pessoa foi bem sucedida ou não, porque ela também tem uma facilidade, eu sou criciumense, de fechar muitas portas também quando a pessoa não se adapta. Isso não só Criciúma, eu morando na Ásia eu vejo isso também, em lugares menores isso se torna muito mais difícil. Rio Grande tu era de lá, então é um pouco diferente. Mas o quanto de percentual tu oferece dessa tua questão de tanto tempo que Criciúma, o conhecer a cultura da cidade, assim. E aí, conhecer a cultura, eu entro tanto na cultura do passeio na praça no sábado de manhã, o time de futebol, são várias coisas que só quem é daí conhece, né? O passeio no calçadão, e o quanto tu atribui a estar bem sucedido aí ao conhecer o entorno assim, da cidade. Tudo. A Criciúma de fato, uma cidade que mantém portas abertas a quem com Criciúma se identifica. E isso eu digo porque nesses 15 anos aqui, Ricardo, eu já vi casos de colegas do meio que vieram para cá trabalhar, porque Criciúma é receptiva também. Agora, claro, por conta desse momento econômico difícil, as portas não estão tão abertas, mas houve uma época que Criciúma atraía... Eu vou dar um exemplo, quem é da cidade aqui, você é da cidade, exemplos são bons para que a gente, quem está um pouco mais distante nos assistindo, a gente contextualiza aqui. Quem está perto, pelos nomes, vai entender onde eu quero chegar. Tem um cara que está em Criciúma há bem mais tempo que eu e que fez esse processo de adaptação também muito bem, de uma outra forma, que foi o Dante Bragato Neto. O Dante, nosso colega já há muitos anos, lá da Rádio Eldorado, aliás, quem ajudou a levar o Dante para o Eldorado fui eu. Na última vez, aí acabei saindo, ele está lá até hoje. O Dante é paranaense, por exemplo. Então, ele fez um fluxo parecido com o de muitos gaúchos. Hoje, no Rádio Criciúma, tem aí o João Paulo Messer, que foi quem me trouxe para Criciúma na Rádio Eldorado há muitos anos. O Mário Lima, que é meu colega, foi quem me indicou para vir para a Rádio Eldorado. É um cara que tem uma identidade extraordinária com Criciúma, mas
não é daqui, e é um cara que também materializou muito isso do quê? Do calçadão, do ir lá no bar do Juca, no Henrique Lage, tomar uma cerveja, do conhecer o bairro tal, o cara tal, o fulano tal, o ciclano tal. E como eu vim para Criciúma muito aberto a isso, a primeira dica que eu segui aqui, Ricardo, foi a seguinte: o João Paulo Messer, a primeira semana que ele estava em Criciúma, um pouco perdido ainda, ele disse assim: Denis, Criciúma é uma cidade que tem uma história muito característica, peculiar, e eu acho que para ti vai ser importante, já que tu quer fincar pés aqui, conhecer a história. Então, tem livros que você pode usar. O primeiro livro que eu fui alcançar sobre Criciúma é esse livro aqui, ó, Criciúma, Orgulho de Cidade. Esse aqui é um dos muitos livros que um cara que depois eu fui virar amigo dele, sou amigo dele, e entendo que ele presta muitos serviços para Criciúma, que é o Arquimedes Naspolini Filho. O Arquimedes escreve em tópicos, ele escreve magistralmente bem, ele é um cara muito objetivo, ele escreve N histórias aqui da vida social, política, esportiva, da história, enfim, e eu já li isso aqui de trás para frente, já li um monte isso aqui, já li um bocado. Isso aqui me ajudou a entender, por exemplo, quem foi o Marcos Rovares, o que o Marcos Rovares fez por Criciúma, o nosso primeiro prefeito, fez entender as relações familiares. Criciúma tem muito disso, né, dos sobrenomes, das famílias que foram se relacionando, dos colonizadores, de quem veio de onde para onde, quem fez isso, aquilo, por quê, e aí isso leva à tradição política. Por que que o fulano, filho do Beltrano, neto do ciclano, chegou em tal lugar? Então, a partir do momento que você se apropria desses conhecimentos e as pessoas veem que você tem esses conhecimentos, por quê? Aí entra o diferencial da função do jornalista em relação a outras funções cartorárias, digamos, ou que você fica com o conhecimento ali na sua mesa. O jornalista precisa expor esses conhecimentos diante do microfone ou escrevendo. E aí, na questão de ler e escrever, aqui em Criciúma eu consegui uma outra situação que eu queria muito, deu certo, que era aprofundar a minha carreira com internet. Eu escrevo em internet desde 2001, lá no Rio Grande do Sul, primeiro portal, um portal de futebol lá do interior do Rio Grande do Sul, se chamava Futebol na Rede. Eu escrevia matérias dos times do interior do Rio Grande do Sul inteiro. Eu tinha muita notícia que eu recebia. Matéria do Bagé, do Guarani de Cruz Alta, do Palmeirense de Palmeira das Missões, do São Luís de Juí. Eu escrevia e botava no Futebol na Rede lá, que me deu muita cancha, e as pessoas lá no Rio Grande do Sul, nos times do interior, me conheciam porque o cara da Guaíba e que escreve dos nossos times, mas ninguém escreve sobre o meu time aqui, sobre o Guarani de Camaquama. Quem escreve é o Denis lá no Futebol na Rede. E aí, quando eu vim para Criciúma, eu logo em seguida tive uma oportunidade aqui no portal ING Plus, que é um portal muito forte, bem no comecinho do portal ING Plus, hoje ele é uma referência aí, e depois eu passei por todos os portais aqui, e isso me deu uma experiência muito legal, além dos jornais locais, porque as pessoas de Criciúma começaram a ver eu escrevendo sobre coisas que muitos criciumenses não conheciam, justamente por causa desse interesse histórico que eu fui buscar. Teve uma época também, por alguns anos, eu apresentei, Ricardo, na Rádio Eldorado, um programa de entrevistas à tarde, que eu levava as pessoas para contar histórias. Eu adoro esse tipo de entrevista. O programa não existe mais, é o Café da Tarde, era o nome. Toda tarde eu recebia alguém, era 1 hora de conversa, a gente ficava 1 hora ali conversando sobre alguma história da cidade. Não necessariamente da pessoa, mas da cidade, da região. Então, ali eu conheci demais sobre os nossos colonizadores, sobre os nossos bairros. Outra situação que eu fiz muito e faço costumeiramente aqui em Criciúma, Ricardo, quando eu tenho uma folguinha, fim de semana, por exemplo, eu pego meu filho, coloco no carro e rodo por Criciúma. Eu vou lá no Metropol, vou no Laranjinha, vou no São Simão, vou na Linha Batista, eu conheço Criciúma inteira, eu adoro fazer isso. E aí, nisso, para num lugar, tem um boteco ali, vou ali, converso com outro. No bairro tal tem um conhecido, ligo para o cara, estou indo aí. Por quê? Só para dar uma olhada aí. E isso também me ajudou a me apropriar da cidade. Mas eu falo muito de Criciúma, mas eu tenho leituras sobre Rio Grande também. Então, essa semana foi o aniversário do Rio Grande, eu tenho esse livro aqui, que é livro de colecionador, porque tem poucos. Esse livro aqui foi lançado nos 100 anos do Rio Grande, eu estava lá, 19 de julho de 2000. Inclusive, tem algumas dedicatórias nesse livro aqui. Uma delas é do Emílio Perondi, que foi presidente da Federação Gaúcha há muito tempo, do pessoal lá da diretoria do Rio Grande e tal. Muito, muito bacana. E também devorei esse livro aqui, A História do Esporte Clube Rio Grande. Por quê? Porque essa semana ainda, para dar esse exemplo do Rio Grande, 121 anos do Rio Grande, Dia do Futebol Brasileiro, eu vou escrever alguma coisa. Desde o começo desse ano, eu presto serviço para o grupo NSC, que é a Rede Globo em Santa Catarina, né? É a afiliada da Rede Globo. Eu sou comentarista da NSC aqui em Criciúma,
não comento futebol, comento outros assuntos. Política, economia, geral, cidade. É uma outra coisa que eu consigo fazer porque eu estudei muito a região. Senão, a NSC não me colocaria ali. Né? Hoje, por exemplo, eu fiz um comentário sobre um problema numa praia lá do Balneário Arroio do Silva. Então, a gente precisa ter uma visão regional aqui, né? Na NSC. E eu escrevo no NSC Total, que é o portal da NSC, e ali eu preciso também ter uma visão regional. Mas, de vez em quando, eu dou uma escapada, e eles deixam, eles fazem uma vista grossa, eu dou uma escapadinha aqui e ali. Aí, segunda-feira, me deu vontade, do nada, assim, de escrever uma crônica sobre o Esporte Clube Rio Grande, sobre o Dia do Futebol Brasileiro. Aí eu trouxe um certo gancho para cá, dizendo o seguinte, que o futebol, eu acho que tem muito a ver com essa nossa conversa e com a sua proposta, Ricardo. Eu escrevi o seguinte, está lá no NSC Total, na coluna do Denis Luciano, quem procurar lá acha. Eu escrevi o seguinte, o futebol, ele não vive decisiva e preponderantemente do glamour da Série A, dos lindos gramados, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Grêmio, do Internacional, do Atlético Mineiro. Não, o futebol, ele respira, na verdade, na sua essência, nos pequenos clubes, onde está a grande massa que faz o futebol. O cara lá do Rio Grande, o cara aqui do Próspera, o cara do time do interior do Paraná, de Tocantins, do Maranhão, esses caras são os guerreiros do futebol. Esses caras ralam dia e noite, seja dirigentes, apaixonados, torcedores e atletas, para fazer o nosso futebol. Esses caras são muito pouco lembrados, mas eles são 98%, eles são a base da pirâmide. E foi sobre isso que eu me inspirei, lembrando, lá de 95, eu no Rio Grande, vendo a dificuldade daquela turma de fazer futebol e ainda assim fazendo, e estão lá até hoje fazendo. Então, eu no texto chamei o Rio Grande de teimoso, que se mantém como o mais velho do Brasil, porque é teimoso, lá na 3ª divisão do Campeonato Gaúcho, mas está lá peleando, não deixando de jogar para não perder essa glória de mais antigo do Brasil, e comprovadamente, não é? E aí eu peguei esse gancho para dizer o seguinte, poxa, o futebol respira muito na base, o futebol depende muito da base. E isso tem tudo a ver, a compreensão dessa ideia de base, Ricardo, de origem e de respeito a origens. Voltando à tua pergunta, isso tem tudo a ver com a identificação nos lugares. A gente identifica-se com os lugares, cria raízes, cria limo no lugar, se a gente respeita as origens. Se a gente não quer ir na contramão das origens, ou se a gente não se acha maior que aquilo e quer chegar botando banca, dizendo, não, lá que é melhor, lá que é melhor. Não façam comparações nunca, as pessoas odeiam comparações. Teve colegas meus que vieram para cá e chegaram aqui fazendo comparações. Não deu certo. Não deu certo. Ah, não, mas lá na minha cidade que era melhor, por isso, aquilo. Guarda para ti essa opinião e com o tempo você vai mudar de ideia. Porque o seu lugar, a sua origem também tem defeitos, também tem problemas. E esse respeito ao lugar onde você está é decisivo para que você fique nesse lugar. E acho que foi isso também que me ajudou muito aqui em Criciúma, viu, Ricardo? Eu acho que acrescento ainda aí do que está falando, principalmente na nossa região aí, o futebol amador, né? Que, claro, na época de pandemia, infelizmente, está quebrando com eles, mas quantos times aí de interior, quantos atletas que não conseguiram seguir carreira profissional e encontraram nesses times, né, a oportunidade de dar continuidade num sonho, né? Então, o Caravaggio eu acho que vai começar esse ano, né, no Catarinense também. Então, tudo isso faz o futebol, essa paixão, continuar girando essa roda, né? Cara, eu fiquei fascinado. Que bom que você lembrou do amador. Eu fiquei fascinado quando eu cheguei aqui e conheci o futebol amador aqui da região. Porque eu trabalhei foi um período curto, antes de trabalhar na Rádio Guaíba, e depois que eu saí de Rio Grande, eu trabalhei por 3 meses, entre abril e julho julho por ali, de 2001, eu trabalhei em Novo Hamburgo, na Rádio ABC de Novo Hamburgo. Foi a minha ponte entre Rio Grande e Porto Alegre, foi a Rádio ABC, onde eu trabalhei por 3 meses. É uma rádio maravilhosa, tem uma baita estrutura do Grupo Sinos, que tem um jornal grande lá, e ali eles acompanham o Novo Hamburgo, e na época acompanhavam o 15 de Campo Bom. 15 de Campo Bom, foi semifinalista de Copa do Brasil e tal, hoje está parado. Só que na época que eu fui, tinha acabado o Gauchão e não tinha começado o Brasileiro, foi bem naquele vácuo ali. E aí a Rádio ABC acompanhava o futebol amador da região de Novo Hamburgo. E lá tem times muito fortes, é um futebol amador muito organizado. Quando eu cheguei em Criciúma, eu vi que aqui na região era mais organizado do que lá em Novo Hamburgo. Aqui na região, a gente tem times, a gente só chama de amador por uma chancela técnica, porque eles são mais profissionais que muito clube profissional. Você vê, o Caravaggio é tão profissional que virou profissional. Agora, esse ano, vai jogar uma competição profissional. O que
eu julgo um passo ousado, bem ousado do Caravaggio, porque tem seus riscos, né? Você pode chegar, sair mal no campeonato e só vai ter calendário ano que vem de novo. E o Amador parece um pouco mais flexível nos seus calendários, claro que excetuando o período de agora. Hoje ainda viu a notícia que está aqui na região se dando um jeito para a volta do nosso campeonato regional aqui da Larme em outubro. Mas o futebol amador aqui da região ele viveu nos últimos anos um problema de excesso de profissionalismo. E isso aumentou a distância entre os maiores e os menores. E aí isso ajudou a matar um pouco os menores. Tem que fazer uma reinvenção nisso. Mas tirando isso, nós temos clubes tradicionais aqui, clubes pequenos, médios e grandes do amador que ombreiam pelo estado afora aí. E aí eu fiquei encantado de ver a organização desses caras, sabe? Muito maior que de muitos times profissionais. Tinha uma época, quando o Próspera, por exemplo, estava incipiente, mas era um clube profissional, os caras preferiam ir jogar em Nova Veneza, no Metropolitano, para não falar do Caravaggio, Metropolitano, que é outro time muito organizado, paga bem e tudo por jogo. Os caras preferiam jogar um amador no Metropolitano do que um profissional no Próspera. Claro que hoje é um pouquinho diferente, porque o Próspera está mais profissionalizado. Mas aqui na região a gente tem uma experiência de amador que é muito bacana, muito interessante, e que se eles acharem um jeito de controlar um pouco esse excesso de profissionalismo, botar uma injeçãozinha de amador no meio do profissional, eles vão conseguir renovar, porque a gente tem uma safra envelhecida também de atletas aqui, vão conseguir renovar e dar vida longa. Mas essa é uma esteira muito importante e que também envolve paixões aqui, que é muito interessante, tem as rivalidades aqui, viu, Ricardo? Uhum. Eu fui preparador físico do Próspera em 2006 e com o Júnior a gente participava da Taça Secrisa e o Municipal da Larme. E o Próspera optava por isso para os meninos que pouco tinham calendário de estadual e tal, aproveitava isso para botar os guris jogar, né? Então, e é muito forte, né? Essa coisa essa paixão do futebol. Para encerrar, Denis, eu queria pedir que tu comentasse assim um momento, tu pensando rápido assim, algo emocionante para ti, onde você liga a rádio e o futebol, assim, um momento que é marcante na tua vida, nessa tua trajetória, na tua carreira. Cara, eu vou contar já que tem a ver com essa questão de paixões, e eu fiz o link agora mentalmente com a pergunta que você fez antes. Como é que faz quando tem que separar paixão de razão profissional, né, de atuação profissional e tal? Eu em 2005, Batalha dos Aflitos, 2005, quando o Grêmio 2005 isso, quando o Grêmio foi decidir aquele acesso para a Série A contra o Náutico. Na época eu já não era mais setorista do Grêmio, mas eu era um dos plantões de estúdio da Rádio Guaíba. E a Rádio Guaíba, na época, ainda tinha aqueles craques como o Haroldo de Souza, o Edgar Schmidt, o Luiz Carlos Reck, e tinha uma equipe extraordinária, a Rádio Guaíba, e eu estava naquele time, para minha sorte, 2005. E aí o Grêmio foi decidir o acesso naquele jogo com o Náutico, lá no Recife. E era um jogo duríssimo, e, bom, quem é do futebol sabe tudo o que aconteceu naquele jogo. Eu era o plantão de estúdio naquele jogo na Rádio Guaíba. O Haroldo de Souza estava lá nos aflitos narrando, o comentarista era o Edgar, que ficou em Porto Alegre, e o repórter lá era o Flávio Dalpisol, outro profissional extraordinário. E beleza, nós tocando aquela transmissão, e foi uma transmissão que terminou muito emocionante pela circunstância do jogo, e no fim eu me vi envolvido naquela aura porque você se vê envolvido naquilo, né? E foi um momento de decisão, para não colocar os momentos que eu vivi aqui em Criciúma, que também foram extraordinários, e o momento culminante que eu vivi aqui em Criciúma, que foi emocionante, que eu me emocionei, foi em 2012, quando o Criciúma garantiu o acesso à Série A, um jogo contra o Atlético Paranaense, um sábado à tarde, foi um 0-0 no Heriberto Wilson. Aquele dia foi muito emocionante, eu fiquei efetivamente, verdadeiramente emocionado e me arrepio até hoje de lembrar o que foi aquele sábado, aquele dia, porque naquele instante, vê só, eu estava há 7 anos em Criciúma, 5 anos, 2007, 2000, eu estava há 5 anos em Criciúma, e ali naquela fração, como o Criciúma já tinha essa característica de ioiô, subir, descer, quando eu cheguei aqui, o Criciúma estava na B, caiu para C, jogou 2 anos a C, voltou para B e estava subindo para A, tudo isso num espaço de 5 anos, e eu lembrei ali, até 2 anos atrás, o Criciúma estava na Série C, sem perspectiva, caindo aos pedaços, endividado, e está aqui agora subindo para a Série A, vivendo essa glória 2 anos depois, para um clube do porte do Criciúma,
chegar numa Série A de Brasileiro. Então, aquele foi um instante que eu me emocionei efetivamente fazendo jornalismo esportivo, e o outro momento que eu me emocionei, e tem uma prova disso para todo mundo aí, tem o DVD que o Grêmio fez. O Grêmio fez o DVD da Batalha dos Aflitos, e eu estou nesse DVD por uma fração, mas eu estou ali. O que eles fizeram? Eles fizeram uma compilação das transmissões das 4 rádios de Porto Alegre para a Batalha dos Aflitos. Pegaram lances das transmissões. E aí eles pegaram, dentre vários lances, da Gaúcha, da Bandeirantes, da Pampa e da Guaíba, eles pegaram dos trechos da Guaíba um trecho que eu entro e digo assim: Haroldo, o Grêmio é campeão brasileiro da Série B, Haroldo. Eu digo isso porque o jogo do Grêmio acabou depois do outro jogo, que era Santa Cruz e Portuguesa, também em Recife. E aí a combinação dos 2 jogos decidia quem seria o campeão, além do acesso. Então, o Grêmio ganhando aquele jogo do Náutico, ele foi campeão, só que o jogo do Grêmio terminou bem depois que o jogo Santa Cruz e Portuguesa, que foi 0-0 lá no Arruda. Então, quando terminou o jogo Santa Cruz e Portuguesa, e dali a pouco saiu o gol do Grêmio, aí num momento eu entro no ar e digo isso. E eu disse com uma energia, uma vontade, uma força. É um negócio que você não ensaia, que sai na hora. E os caras gostaram e botaram no DVD. Está lá no DVD da Batalha dos Aflitos, eu dizendo: o Grêmio é campeão brasileiro da Série B. Então, são instantes que a gente vive no futebol. Eu tive oportunidade de estar em jogo da Seleção Brasileira, de Copa do Mundo. Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, lá na preparação da nossa cobertura para a Copa da Alemanha. Então, eu vivi muita coisa legal, muita coisa bacana. Mas esses 2 momentos, a Batalha dos Aflitos com o Grêmio em 2005 e o acesso do Criciúma em 2012, eu guardo com um carinho muito especial, viu, cara? E para encerrar, todo mundo que conversa comigo, eu peço que deixe. Eu ainda não achei a palavra certa, então eu boto conselho, mas não seria conselho, mas sei lá, conselho para aqueles que desejam assim trilhar esse caminho que tu trilhou. O que tu deixaria assim para que as pessoas levassem algo que tu acha importante levar em consideração para quem deseja seguir nessa área e trilhar esse caminho assim? Gente, não existe conquista sem esforço. Não existe. E aquela máxima que você aprende da sua mãe, do seu pai, e se você não aprendeu da sua mãe e do seu pai, eles erraram com você, mas eu tenho certeza que toda mãe, todo pai responsável que ama seus filhos ensina que o que vem de graça vai de graça, não é? Uma vez eu quis, na infância, eu quis alguma coisa, e eu fui mal criado com a minha mãe, porque eu queria imediatamente, e eu tomei uma surra da minha mãe. Eu direto lembro, esses dias ainda lembrei de novo dessa surra. E eu agradeço tanto a minha mãe, porque a partir daquele dia, eu era uma criança, sei lá, de 6 anos. Eu aprendi tanto com aquilo que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Então, dali em diante, a minha vida mudou. Uma criança de 6 anos, porque eu comecei a entender efetivamente que a gente não conquista nada sem esforço. Ah, mas o fulano ganhou na loteria. Se o fulano não tiver o esforço de saber administrar aquele dinheiro, ele vai perder aquele dinheiro. E tem muita gente que perde, para dizer um caso de oportunidades que a vida abre para a gente. Agora, nós, que somos trabalhadores, que vivemos uma rotina de manhã, tarde e noite, de conciliar questões familiares com questões pessoais, com questões profissionais, gente, se não houver sacrifício em algum momento, de alguma situação, eu não digo sacrifício de consciência. Consciência a gente não sacrifica. Consciência a gente aprimora. Eu não digo sacrifício de moral. Moral a gente não sacrifica. Moral não tem preço. Moral profissional, é ética. E construir um conteúdo ético é fundamental. Então, não abra mão daquilo que você acredita. Eu tenho ideais na minha vida que eu não realizei ainda, que eu pretendo um dia realizar. E são ideais que transcendem a minha atuação profissional de hoje. Mas um dia eu vou realizá-los, estão aqui no meu coração e eles guardam um conteúdo ético. Eu entendo que eu sou um profissional que primo pela ética. Cometo meus deslizes? Cometo, muitos, inúmeros. Mas busco sempre aprender com eles. Aprender com erro, admitir quando erra, pedir desculpa, certo? Ouvir os mais velhos, aprender com os mais velhos, ler muito, ler bastante. Se questionar, se indagar, duvidar das coisas também. Duvide das coisas. Daqui a pouco você viu eu dizer algo aqui que não se encaixa na sua vida. Se dê o direito de duvidar, não acredite em tudo. Nós vivemos numa era, Ricardo, em que as pessoas estão
comprando ideias prontas que, visivelmente, são ideias questionáveis. O que o Brasil fez, agora estamos nos recuperando, mas o que o Brasil fez em relação às vacinas foi um negócio vergonhoso. O Brasil duvidou de vacinas por muito tempo, desafiando cientistas. Eu nunca vou duvidar de um cientista. Se ele me diz para eu tomar aquela vacina, eu vou tomar, porque ele é um cientista, eu preciso acreditar nele. E nós vivemos uma fase no Brasil em que, além de desacreditar jornalista, se desacredita cientista. E isso é muito perigoso. E é muito perigoso não só do ponto de vista democrático, mas também do ponto de vista do conteúdo, do futuro de uma nação. Então, gente, pensando individual e coletivamente, o que eu tenho a aconselhar é, se você pensa em um dia ser jornalista, leia bastante, ouça os mais velhos, se espelhe nos bons, busque bons exemplos, paute e prime pela ética, pela conduta responsável, não minta, não crie, não invente, não burle, não passe para trás, não transforme a obsessão em ser o primeiro numa obsessão, mas sim num objetivo. São coisas bem distintas e isso vale para diversas áreas da vida. Existe a possibilidade de construir com humildade, honestidade, um lindo caminho, um caminho forte, seguro, com perspectivas, com portas permanentemente abertas. Por mais que a vida esteja difícil, você sempre terá uma porta aberta se você for um profissional ético, correto, justo, responsável, amigo dos amigos. E por mais que você tenha poucos amigos, eu ouso dizer que eu tenho poucos amigos. E, em geral, a gente acaba tendo poucos amigos na vida. Amigos daqueles da rotina, ainda mais nos tempos de hoje, em que todo mundo está numa corrida diária, né? Está difícil cultivar amizades hoje em dia. Mas quando as tivermos, que as cuidemos com carinho, com atenção, que tenhamos reciprocidade e que aprendamos nessas amizades os limites do respeito. E outra lição, para fechar, que eu aprendi lá no passado e que a carrego com muito zelo diariamente na minha vida. Saber limites, que a minha liberdade termina quando começa a do outro. Acho que nessa conjunção de fatores eu resumo um pouco do que me traz até aqui nesses meus quase 42 anos de vida, viu, cara? Isso aí, você que está assistindo esse bate-papo aí, não esquece de se inscrever no canal aqui, compartilhar. A ideia é que essas histórias encontrem pessoas que precisam ouvi-las. Não é um canal jornalístico, mas é um canal que a gente conta história e fala de paixões. Denis, obrigado aí por essa disposição e esse papo aí. Quem sabe em breve estamos juntos aí em Criciúma. Não tem dúvida, fico no aguardo. Quando aparecer, avisa, por favor. Eu sei que você tem muitos contatos pelo mundo, aí, pessoal do Timor-Leste, pessoal da Indonésia, turma da África. Então, quem nesses lugares estiver nos assistindo, olha, vocês são guerreiros, hein? Vocês que estão nessas partes do mundo carregam a nossa admiração, porque nós aqui, que estamos num país que, em muitas circunstâncias, oferece mais condições para o seu povo, embora a gente reclame, porque a gente está sempre reclamando, né? Mas a gente admira a garra, a determinação de vocês de viverem nesses lugares que estão se construindo, se reinventando, e vocês estão aí com ética, responsabilidade, trabalhando, buscando uma amanhã melhor. Vocês têm a nossa admiração e o nosso respeito aqui no Brasil. Como você também, Ricardo, que faz uma bonita trajetória, tem a minha amizade e o meu respeito. Sucesso, um abraço. Te inscreve no canal aí também, que eu vou fazer o mesmo, viu, Ricardo? É isso aí, um abração e até a próxima. Valeu.